Oi pessoal, olha eu aqui de novo, a gravidinha de quase 6 meses. E hoje vou mostrar pra vocês a minha tentativa de fazer aquelas mesas redondas para decoração de festa, né? Aqueles provençais assim. Olha aqui como que eu quero que fique. Será que vou conseguir, gente? Então eu comecei com papelão. Comecei usando uma caixa de TV que eu tinha em casa, né? Já tava guardando ela por muito tempo sem saber o que fazer com ela. Aí eu descobri, né? Aqui eu encontrei outras caixas, também peguei outros e comecei a cortar os papelões, né? A grávida sentando com cara de cansada já. E aí eu comecei a montar. Comecei medindo, fita métrica, cola quente, a organização ali da minha sala, a bagunça também. E aí, né, fui sentar no chão pra medir, pra fazer tudo certinho. Eu olhei alguns vídeos no YouTube, né, pra poder conseguir. E aí fui medindo de um lado, medindo do outro, porque eu acreditava que a caixa daria pra fazer os 3. Mas na verdade só deu pra fazer 2, né? Mas assim, pelo menos deu pra fazer 2, né, gente? E aí eu comecei enrolando, mas a caixa é muito dura. Que bom que a caixa era dura, lógico, né? Porque aí ficaria mais forte, né? Mais firme. E aí eu comecei enrolando a caixa depois de medir e cortar, tá, gente? Isso daí eu já medi e já cortei direitinho. Aí eu comecei enrolando pra ver se ia dar o tamanho. Ficou um pouquinho mais fino do que eu acreditava, mas eu achei que ficou bom, tá? Assim, pra mim vai dar super certo. E aí, já fiz o primeiro, fui medir o segundo, que pra mim tava muito bom do jeito que tava assim. Foi só diminuir e reduzir ele, porque com o tamanho que eu queria, o tamanho que eu quero, né? É aqueles 3 tamanhos, o grande, o médio e o pequeno. E aí eu fui medir a segunda caixa também e enrolar. Essa daí ficou um pouquinho mais larga, mas assim, pra mim tá ótimo, porque, né, pra economizar a gente pode fazer tudo. A gente pode fazer tudo que tiver ao nosso alcance, né? Aí eu tinha enrolado antes de medir o tamanho, a altura, né? Aí depois eu percebi que eu não tinha medido a altura. E eu tava procurando o quê? O estilete, que eu tinha perdido já. Aí eu fui medir pra retirar, pra fazer a altura agora, gente, olha. Comecei medindo, aí fui procurar caneta, lógico, porque senão não dava pra fazer do tamanho certo. Então já comecei a medir, comecei a riscar direitinho. Porque assim, a gente inventa, né? Mas aí também tem que ficar certinho, não pode ficar bagunçado não. Comecei a medir, esses aí vão ser o suporte pra fazer o chá de bebê da minha neném, né, para me ajudar. Eu achei melhor fazer do que alugar, porque nós estamos economizando. Todo o dinheiro que a gente puder economizar é para o enxoval da nossa neném, né? Então a gente tá economizando assim e eu tô fazendo o que posso, né? Como professora e como criativa, né? Eu tento, se não der certo, fazer o que, né? A gente só esperar e fazer outra coisa. Só que eu não queria alugar aquelas mesas, aqueles provençais, não queria alugar, porque acaba saindo muito caro e eu quero fazer, né, um chá de bebê pra reunir minhas amigas e tal, e não tem pretexto melhor do que a gestação, né, pra reunir todas. Aí eu fui cortando com estilete, melhor amigo da professora, né, que é o estilete. Fui cortando porque o papelão é bem duro, bem firme. Por isso que eu tava esperando, torcendo para que desse pros 3. Mas esse papelão aí, que é mais firme, ele não dava. E aí eu percebi que eu tava enrolando do lado errado. Porque do lado de dentro é o lado que não tem desenho, não tem imagem. E o lado de fora é o lado que tem imagem, que até poderia ficar feio, né, quando a gente fosse cobrir. E aí eu tive que enrolar do lado contrário, de um lado, de um papelão, depois do outro papelão, porque esse papelão é muito duro. Eu tava sofrendo aí, minha unha tava quase quebrando de tanta força que eu tava colocando. Já tava cansada de colocar força aí. E como boa gravidinha, né, sentei pra tentar melhorar, né, facilitar pra mim. E aí eu fui medir pra ver se conseguia fazer a terceira. Mas esse papelão aí que eu consegui, ele é mais fino. Mas eu pensei, o menorzinho não vai pegar tanto peso, então vou medir, aproveitar que esse daqui já tá cortado, para eu não ter que cortar outro papelão e aproveitar aquele grandão ali para outras coisas, né? E aí eu já fui dobrando, já fui vendo a medida certa, mas esse papelão muito mole, até com o estilete tava difícil para cortar, ele era muito mole.
Mesmo assim, eu consegui fazer com ele. Então, fui enrolando, já tava cansada também, porque é um quebra-cabeça, né, gente, montar essas coisas assim. Ah, é fácil, é fácil. Eu tava vendo porque nos vídeos que eu vi, eles ficam um dentro do outro, né, pra ser guardado um dentro do outro. Aí eu consegui colocar um dentro do outro. Então, pra mim tá ok. Agora, vamos fazer o tampo, né, o tampo das mesinhas. Eu consegui esse emborrachado preto com meu pai. E aí eu pensei, né, vou conseguir fazer o tampo das 3 mesas. Mas me enganei novamente. Não dava pra fazer das 3. Porque o da maior, eu até errei aí, me enganei. Cortei a mais, sendo que eu poderia ter aproveitado um pouco mais, mas não consegui. E aí eu comecei a cortar, comecei a fazer como as pessoas fazem, né, tipo um compasso. Até que eu consegui, tá? Ficou meio um pouquinho torto, mas bem pouquinho mesmo, mas eu consegui. Esse compasso aí eles fazem com barbante. Eu tentei fazer com a fita métrica porque eu já tava cansada, não queria descer a escada, né? Mas aí eu fui tentando fazer e fui conseguindo. Conseguindo porque o círculo, só que eu tava fazendo ele muito maior do que o tamanho da caixa, né? Da mesa grande. Mesmo assim eu continuei. Fui fazendo e eu consegui, tá? Fazer um círculo bonitinho, organizado. Aí fui fazendo bem no cantinho ali pra ver se eu conseguia. Isso daí é um emborrachado preto. Ele é bem grosso e resistente. Então eu pensei, é melhor do que usar papelão, né? Pra fazer o tampo. Com emborrachado vai ficar mais firme. E eu nunca consegui, nunca tinha encontrado um emborrachado tão grosso. E aí o meu pai foi e disse, olha, o que eu encontrei tal. E eu disse, eu vou usar pra fazer a mesa. E aí tá tudo certo, né? Pra fazer o tampo da mesa. E aí eu cortando. Poderia ter feito de uma forma mais fácil, né? Que depois foi que eu vim pensar, poderia ter feito de uma forma mais fácil. E fui tentando aí, me esforçando e gastando energia à toa. Mas aí depois eu consigo pensar como que eu vou cortar esse emborrachado. E aí eu lembrei, né? Eu posso só simplesmente apoiar no chão e passar o estilete na linha. Fica muito mais fácil. E aí foi como eu consegui, realmente ficou mais fácil. As rebarbas eu corto com a tesoura. É que eu já tava cansada, gente. Por isso que eu não tava conseguindo raciocinar direito. Mas é isso. Aí vejam que as mesinhas já estão ali quase prontas, né? Eu tava só cortando ali os tampos delas. E assim eu continuei, né? Finalizando a tampa da primeira mesa. E consegui. Aí fui medir. Tava muito grande. Passando demais. Eu disse, deixa. Depois eu arrumo ela. Ó, tava muito grande porque a caixa eu cortei demais. Acabei cortando um pouco demais. Mas enfim, vai dar tudo certo, né? Aí eu já tinha cortado os 3 círculos porque eu não ia gravar cortando cada um dos círculos, né? O do meio eu tive que cortar de papelão, né? Eu encontrei uma caixa bem grossa, bem mais grossa até do que essa daí da TV. Então eu cortei a média. Aí cortei um papelão fininho por cima para poder deixar arrumadinha. Aí ficou o grande, o médio e o pequeno, viu? As 3 tampas das mesas, grande, médio e pequeno. E agora vamos fazer o trabalho complicado, né? Que é colar o tampo e colar o tampo nas mesinhas. Porque que trabalheira foi aquela. A pior parte foi colar o tampo nas mesinhas. Meu Deus. Mas eu não desisti não, tá, gente? Porque foi canseira, foi muita, mas não desisti não. E aí a gente continua, e eu continuando, né? Que é cola quente, me queimei. Ó, foi muita coisa. Mas é assim que a gente segue, né? A gente vai aprendendo assim. Porque tava bem complicado. É muito cansativo, gente. Eu, na posição que eu tava, sentada, às vezes eu cruzava as pernas, às vezes eu descruzava, que tava muito cansativo. Mas eu disse, eu só vou parar quando eu conseguir fazer, porque essas mesinhas, elas vão servir para outros momentos, né? Elas vão quebrar um galhão pra mim. Vai ser nesse chá de bebê, mas também vai ser para outros momentos, né? Para outras festas, outras coisas também. Melhor, porque eu economizo, né? Não preciso alugar nada.
E é isso, gente. Aí eu fui continuando a colar. Eu deveria ter pulado essa parte porque foi bem cansativo, hein? Bem, mas eu consigo. Eu disse que eu ia conseguir, eu consigo, né? Aí agora tava finalizando a primeira. Ainda é a primeira mesa, tá, gente? É sim a primeira. Tava super cansado, já tinha me queimado. Pedi ajuda aí do meu filho que tava brincando ali, porque criança quando tá perto de alguém trabalhando faz o quê? Brinca, né? E apronta. Então, tava lá brincando com o resto do emborrachado, as coisas. Olha pra isso. Que invenção. Já que você tá aqui, então me ajuda aí. Vai, coloca a mão aqui. Me ajuda a colar, porque eu já me queimei aqui. Tomando bastante cuidado pra ele não se queimar. Mas eu já tava finalizando a primeira mesa. Porque essa daí foi apenas a primeira mesa, gente. A primeira mesa. E aí eu consegui... Não, ainda faltava colar mais coisas. Né, assim, mas pra ficar firme, né, eu precisava colar realmente bastante. Senão... E aí meu filho andando pra lá e pra cá, meu esposo chegou do trabalho, então falou comigo um pouquinho. E eu tinha conseguido a primeira, tava feliz, mas tava com a coluna doendo. E olha a barriga, gente, que fofinha minha barriga. Pedindo pro meu filho sair de perto, porque ele tava bem na frente da câmera e já tava começando a me irritar. E eu já tava estressada, porque tava me queimando o tempo inteiro. Trabalhando com cola quente e me queimando o tempo inteiro. Ele saiu por um tempo, mas depois voltou, ficou passando na frente da câmera. E criança é assim, né, gente? Meu filho tem 9 anos, mas é uma bênção de Jesus, né? Graças a Deus, pelo menos energia ele tem pra brincar. E aí eu tava colando a segunda mesa, né, a média. Essa daí é a minha mãe que entrou ali na frente e saiu. Ela viu que tava gravando. Essa daí é a segunda mesa. O tampo dela é com papelão. E aí eu tava organizando tudo direitinho pra poder... vou conseguir, né? Então eu tava tentando. Aí minha mãe tava falando comigo, eu olhando e conversando, mas tava continuando a colar porque eu precisava terminar isso, que eu tenho outros compromissos nos dias seguintes, então não podia deixar pra depois. E aí eu já tava procrastinando essa construção dessas mesas há muito tempo já, alguns dias. Então, a neném mexendo o tempo inteiro e eu ali conversando, né? Conversando e colando. Porque eu tava sozinha, mas depois sempre chega um, chega outro. Isso ali atrás é o meu sofá, que eu tava pintando a sala, fazendo umas reformazinhas e tudo. Aí precisava colocar aquele plástico. Não é o meu sofá, é um sofá que tem nesse salão aí pra se chegar alguém assim e poder, a gente for ficar no salão pra gente utilizar. E eu ainda não tirei o plástico dele, fui deixando, porque como eu vou usar pra fazer bagunça, né, também, então aí é isso. A minha mãe passando de novo na frente da câmera, mas enfim, ela começou a conversar e perguntar sobre as mesas. Será que tá bom? Que não sei o que. Então ela tava perguntando, que isso aqui é o tampo, né, perto de quem come, longe de quem trabalha. E aí eu continuando a colar, porque já tava finalizando a segunda mesinha. Já tava super feliz que tava finalizando. Tava muito cansada, começando a ficar com fome, vontade de fazer xixi. Mas eu tava finalizando a segunda mesa. Olha que massa, gente. Tava feliz, tá vendo? Deu um sorrisinho aí pra vocês, pra câmera. Aí tava finalizando. Eu disse que eu ia conseguir. Quando eu começo, só paro quando termino, porque é trabalheiro, viu, gente? Muito trabalho. Mas aí, ó, segunda, pronta a segunda. E assim eu tava conversando e fazendo ao mesmo tempo, né? Levantei porque eu precisava ir no banheiro. Aí voltei pra fazer a terceira. Olha aí, gravidinha, né? Precisa sempre tomar água e ir no banheiro. Então eu tava fazendo isso, tive que parar pra fazer isso, porque tinha a terceira, mas eu não queria terminar esse dia sem terminar essas mesas, né? Então fui. A segunda eu achei mais tranquilo, porque eu já tinha pego a prática, não me queimei tanto. Mas como o papelão era bem mais molinho, então foi um pouco mais difícil de grudar. E aí eu fui tentando até conseguir finalizar, porque, nossa, é cansativo demais, muito cansativo. Mas eu acho prazeroso também fazer esses trabalhos manuais assim com papelão,
com material reciclável, com borrachado, então eu até gosto. E aí eu continuando, já tentando adiantar o máximo possível, né, já colocando mais corda, já tô ficando paciente também. Mais um paciente que tava esperando que desse certo, né, também para poder gravar aqui para vocês, mas esperando que desse certo, porque queria muito essas mesinhas. Aí meu esposo chegou de novo, passou na frente da câmera de novo, mas aí tudo certo, né, até então. Ficou conversando lá comigo, fez companhia um pouquinho. Eu já tava finalizando, conversando com ele, falando pra ele que ainda bem que eu tava finalizando, né? Mas eu tava muito feliz, fiquei muito feliz quando eu consegui fazer a terceira. Ficou bagunça? Ficou bagunça, mas isso daí a gente arruma depois. E aí eu finalizando, e olha só, gente, as 3 prontas. Falta só cobrir, que vai dar tudo certo. Tá linda, né?